Fala pessoal, eu sou o Vinícius Guedes. Hoje a gente vai abordar um tema muito bacana do React Native, que é navegação entre telas. A gente vai falar um pouco hoje sobre React, sobre rotas, sobre React Navigation. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso projeto. Eu já estou aqui com o meu projeto criado, tá? Eu criei aqui um projeto chamado Navigation, então eu vou apenas dar aqui um code ponto para ele abrir aqui todo o nosso projeto aqui no Visual Studio Code, beleza? Esse projeto, pessoal, ele está criado aqui, eu criei ele com TypeScript, beleza? A gente vai abordar as rotas utilizando também os conceitos TypeScript, que vai ficar bem bacana lá na frente, vocês vão ver. Então, se vocês não sabem como criar um aplicativo React Native, como implementar o código de TypeScript, acessa o link aqui que vocês vão ter acesso a um vídeo bem bacana que eu criei também, beleza? Então, vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é excluir já esse app.tsx aqui e eu vou começar criando a minha estrutura de pastas. Vou começar a criar aqui através da SRC e dentro da minha SRC eu vou criar já o app.tsx, referente àquele que eu acabei de excluir, beleza? E aqui eu vou criar também uma outra pastinha chamada screens, ok? Que vai ser referente a todas as telas da nossa aplicação. E vou criar quatro telas eu vou criar aqui. Vou criar a telinha chamada Home. Eu vou criar também outra tela chamada Profile. Vou criar também uma tela chamada Search. Beleza? Eu vou ficar somente com essas três mesmo. Vou criar quatro não. Ok? Então aqui dentro da minha Home eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar também aqui uma index.tsx. Eu vou criar no meu Profile também uma index.tsx. E também no Search eu vou criar também a minha index. Opa, faltou a extensão, né? Que é o .tsx. Vou começar aqui pela minha home. Como o interesse aqui é somente as rotas, então não vou estilizar, tá, pessoal? Vou criar aqui o import React. E aqui eu vou começar a criar nossa tela. Vou chamar isso aqui de home mesmo. E aqui dentro eu vou retornar uma view, ok? De dentro do React Native mesmo. E aqui dentro da view eu vou colocar um textinho aqui que eu vou chamar ele de home, ok? E aqui também eu vou chamar o text aqui dentro também. E aqui eu vou posicionar tudo ao centro. Vou dar um style, vou colocar um flex direction, na verdade, para ele, né? Como um column, ok? Eu vou colocar um align items para ele como center e também vou colocar um justify content para ele como center, ok? Além disso também eu vou deixar também um flex como que é para ocupar ali todo o tamanho da nossa tela. Eu vou utilizar também aqui o texto, somente para a gente ter um texto bem grande aí na nossa tela, beleza? Então eu vou colocar aqui um font size para ele, eu vou definir aqui como 20 pixels. E aqui abaixo da nossa tela eu vou dar um export de modo default com o nome do nosso componente, que é home, ok? Eu vou apenas salvar isso aqui, pessoal. Eu vou copiar aqui no nosso profile, eu vou fazer a mesma coisa, só que onde é home eu vou dar um Command D, no caso do Windows, se você estiver com Windows ou com Linux será um Ctrl D, então eu vou dar um Command D aqui, eu vou escrever profile, beleza? Porque a gente está na tela de profile, e aqui no search eu vou fazer a mesma coisa e vou chamar de search, beleza? Então perceba que tudo altera aqui ao mesmo tempo. Então, beleza, no momento é isso. Aqui no nosso app.tsx, primeiro eu vou vir aqui no index.tsx, eu vou alterar esse caminho aqui que a gente acabou de apagar, vou dar um src e aqui vou mirar aqui, tá? Vou apontar aqui para o app. E aqui dentro vou fazer a mesma coisa, app react, e aqui eu vou importar primeiramente a nossa home de dentro de screens/home, ok? E aqui eu vou dar um const, vou dar um export default, export default function, beleza? Para já exportar já de uma vez. E aqui dentro eu vou dar um return, e nesse return eu vou chamar já a nossa home, beleza? Então aqui automaticamente já está importando aqui o nosso conteúdo aqui, beleza? Então o que eu vou fazer aqui eu vou rodar aqui já o nosso programinha. No caso aqui eu vou rodar ele com o Android, então eu vou apenas dar aqui um yarn Android e a gente vai guardar, buildar nosso aplicativo. Então beleza, pessoal, acabou de rodar nosso aplicativo aqui, foi bem rapidinho, até mais rápido que eu imaginava. Deixa eu só
trazer um pouquinho aqui para o lado, beleza? Então aqui está nosso aplicativo. Já está apontando aqui para a home, assim como a gente já definiu aqui dentro aqui do nosso arquivo app.tsx, beleza? Então o que a gente vai trabalhar aqui agora é com as nossas rotas, tá? E para isso, pessoal, vocês podem acessar aqui a documentação do React Navigation, aqui no reactnavigation.org, beleza? E aqui ele tem um passo a passo para a gente trabalhar com as nossas navegações. Primeiro a gente precisa instalar a biblioteca @reactnavigation/native, beleza? E também a gente precisa instalar também a React Native Screens e também React Native Safe Area Context, beleza? Para quem utiliza o Expo, aqui também tem o comando para instalar essas bibliotecas. Só que no nosso caso, como é o CLI, a gente tem aqui essas opções, beleza? E além disso também, a gente tem algumas opções de trabalhar com rotas, ok? A gente tem a opção de trabalhar com rotas do tipo stack, ok? E para isso a gente precisa instalar essa rota, essa biblioteca. E o que seria as rotas do tipo stack? Quando você navega de uma tela e vai para outra tela, é uma navegação do tipo stack. Você está saindo de uma tela e está indo para outra tela, beleza? Essa é a navegação do tipo stack. E também tem, se vocês vierem aqui no Guides, vocês também têm aqui algumas outras navegações que são do tipo menu. Por exemplo, o Tab Navigation é um menu de navegação. É aquele menu que fica ali mais embaixo do nosso canto, ali, mais embaixo, na verdade, do nosso aplicativo, beleza? Tem até um exemplo aqui. Aqui, ó. Você tem as opções aqui do menu aqui, beleza? Aqui mais abaixo. Então, isso aqui é o tipo de menu Tab Navigation. E também a gente tem o Drawer Navigation, que é aquele menu que você arrasta para o lado, assim como tem essa animação aqui. Você arrasta para o lado e você tem as opções do seu menu, beleza? E importante ressaltar que para ambos menus, tanto o Tab Navigation quanto o Drawer Navigation, você precisa também utilizar o conceito do Stack Navigation, que é para você ir para outras telas. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, como o intuito desse vídeo é trabalhar com navegação e não com menus, a gente vai trabalhar apenas com Stack Navigation, beleza? O que a gente vai seguir aqui agora, já que nossa aplicação deu certo, a gente vai parar aqui nosso Metro Bundle, beleza? Deixa eu finalizar aqui o Metro Bundle. E a gente vai pegar aqui essas bibliotecas agora. Vou instalar através do Yarn mesmo, eu vou apenas copiar aqui. Eu vou abrir aqui o meu terminal, ok? Deixa eu fechar aqui, manter apenas um. Isso, agora ficou melhor. Deixa eu manter apenas uma aqui, deixa eu aumentar aqui. E eu vou colar aqui, beleza? E a gente precisa também aqui do Safe Area Context e também do Screens, beleza? Então, eu vou também com Yarn, vou copiar aqui esse comando e eu vou instalar aqui também, que é bem rapidinho que ele instala. E além disso, a gente também precisa do Stack Navigation, beleza? Então, aqui com o Yarn também, eu vou copiar aqui esse comando e eu vou instalar aqui, ok? Aqui, quando vocês virem aqui no Get Started, vocês vão ver que tem a documentação aqui de como iniciar com o Navigation, com as navegações e tudo mais. Mas fique tranquilo que o intuito desse vídeo aqui é auxiliar vocês aqui nesse caso, beleza? Então, sem mais delongas, aqui no nosso SRC, a gente vai criar aqui uma outra pastinha chamada Routes, beleza? Deixa eu começar aqui com R minúsculo mesmo, para seguir o padrão. Routes. E dentro da Routes, a gente vai seguir também outro padrãozinho. A gente vai criar a index.tsx, beleza? A gente vai criar também aqui uma outra pastinha chamada Stack, beleza? Que é o tipo de navegação que a gente quer utilizar. E dentro da stack, a gente vai utilizar também um outro arquivo chamado index.tsx, ok? Vamos aproveitar, aqui dentro do nosso home, a gente já não vai mais chamar a home, aqui dentro do nosso app.tsx, na verdade, a gente vai chamar mais a home. Mas vamos primeiro configurar aqui as nossas rotas, beleza? O primeiro de tudo que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é trabalhar com o nosso Navigation Container. Então, eu vou importar aqui o Navigation Container, beleza? Deixa eu ver aqui Navigation Container, de dentro do @React Navigation Native, ok? Opa! Navigation Native. E também a gente precisa criar aqui uma estrutura de exportação. Vamos dar aqui um export default function mesmo, beleza? Assim como no app.tsx. E aqui dentro a gente vai retornar aqui, por volta de tudo, o nosso Navigation Container. E dentro desse Navigation Container, a gente precisa colocar aqui todas as nossas rotas, todas as nossas stacks. E aí entra o porquê a gente criou aqui nosso stack, beleza? Só que antes de tudo, a gente vai importar ela aqui de dentro. Vou dar um import stack, ok? De dentro de ponto /stack. E aqui dentro a gente vai
colocar a nossa stack por volta de tudo, beleza? Mas aqui tá dando esse erro porque a gente não criou nada ainda. Então a gente vai começar a criar o seguinte, a gente vai começar aqui importando o React aqui de dentro e agora a gente vai dizer para o nosso React Native, para o nosso aplicativo, quais serão as rotas, ou seja, quais serão as telas que a gente quer navegar. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 3 telas, que é Opa, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. A gente tem 3 telas, a Home, a Profile e a Search. Então eu vou dar aqui um import Home, de dentro de ponto barra. Opa, na verdade é só um. Deixa eu ver porque não está dando certo. Opa, eu queria dizer aqui o from, né? Ponto barra, e screens barra home. Eu vou repetir aqui mais 2 vezes esse conteúdo, beleza? Uma para profile, profile, que eu vou chamar aqui também de profile, que é o nome da nossa tela. Hoje eu estou ruim para digitar, viu, pessoal? Profile. E outra será a search. Eu vou dar um Command D ou um Ctrl D no caso do Linux e Windows. E eu vou escrever aqui search, que automaticamente altera tudo, beleza? Então, já estou importando aqui as nossas telas, as nossas rotas que serão. Então, a gente vai criar agora o contexto de rota, beleza? Se vocês forem perceber, a gente criou aqui um contexto de navegação aqui dentro, beleza? Do Navigation Container. E a gente precisa passar aqui agora as nossas navegações. E para a gente trabalhar com nossas navegações, a gente precisa importar aqui, ó, importar o Create Native Stack Navigator. É bem grande, mas esse aqui é o nome. Create Native Stack Navigator, beleza? Por quê? A gente precisa criar um contexto de navegação do tipo stack. Aqui a gente criou um contexto de navegação global, beleza? Inclusive, se vocês forem utilizar mesmo do tipo Tab Navigation ou do tipo Drawer Navigation, vocês também precisam criar esse contexto de navegação. É um contexto global. E aqui dentro, como a gente quer trabalhar com o tipo de Stack Navigation, a gente precisa criar um contexto de navegação do tipo Stack. E para isso a gente vai dar o seguinte, const, a gente vai desestruturar tudo que vier de dentro aqui desse Create Stack Navigator, beleza? E a gente vai passar aqui ele recebendo como se fosse uma função. Ele recebe aqui 3 parâmetros na verdade, só que a gente vai utilizar apenas 2, que é o Navigator e o Screen, beleza? O Navigator e o Screen. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, export default também, function, e a gente vai criar agora o nosso contexto de navegação do tipo stack, beleza? E a gente vai dar aqui um return e por volta de tudo a gente vai passar o Navigator por volta de tudo, beleza? E esse Navigator ele recebe as telas que estarão disponíveis nessa navegação do tipo stack, que no caso nosso aqui a gente vai passar screen, beleza? E o screen recebe aqui alguns parâmetros, por exemplo, o name, que é o nome dessa rota, eu vou definir aqui como home, e qual será o componente. Como assim, Vinícius? Qual será o componente? Pessoal, quando vocês criam aqui, por exemplo, aqui na Home, vocês criam essa tela, na verdade a gente não trata como tela, a gente trata como componente, beleza? Isso aqui é um componente, ou seja, esse componente visual a gente está tratando ele como uma tela, beleza? Que a gente vai navegar até ele. Então aqui nesse caso a gente vai definir esse componente como esse mesmo componente a gente está importando aqui, que no caso dele ele se chama de Home, beleza? Então é apenas isso. A gente vai replicar aqui mais 2 vezes também, assim como a gente fez no outro. Aqui será o Profile, a gente vai definir aqui também como Profile, beleza? E aqui será o Search, que a gente também vai definir ele como Search. Beleza? Então, tranquilo. Aqui nesse Navigator, vamos trabalhar no Navigator também. O Navigator ele recebe aqui mais alguns parâmetros, como por exemplo, Initial Route Name. Qual será a rota inicial? Que no caso a nossa rota inicial será a Home, beleza? E aqui, pessoal, o que falta agora para a gente trabalhar com nossa navegação é apenas aqui tirar essa importação da Home, beleza? Vou colocar aqui, chamar isso aqui de Route. Em vez aqui de importar a tela Home, eu vou chamar aqui agora a ponto barra roads, que a ponto barra roads vai agora, eu vou chamar a road aqui dentro, beleza? Eu posso fazer apenas dessa forma. Agora perceba que aqui dentro já não dá mais erro, porque a gente está exportando aqui todo o nosso contexto de navegação do tipo stack, ok? Então, o que eu vou estar aqui agora é apenas, deixa eu fechar isso aqui,
apenas dar um yarn Android e a gente vai ver essa navegação entre rotas nossa, beleza? Beleza, pessoal? Acabou de buildar aqui o nosso aplicativo, só que ele tá falando aqui, ó, Confined Variable React. Por quê? Porque, incrivelmente, a gente aqui no nosso, deixa eu fechar isso aqui, no nosso routes, no nosso arquivo index, a gente não importou o nosso React, beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui por volta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a variável React. Agora percebam que agora sim está funcionando a nossa aplicação e o nosso contexto de navegação stack está funcionando. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Beleza. E agora você fala assim, Vinícius, mas como assim está funcionando, mas está mostrando a mesma coisa? Simplesmente porque aqui no nosso stack, a primeira tela que a gente colocou aqui para buildar é a tela Home. Se eu mudar aqui para a tela Profile, vocês vão ver que a primeira tela agora que builda aqui é a tela Profile, beleza? Eu vou voltar aqui para a tela Home e outra coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse header aqui de cima, beleza? E para isso ele recebe aqui esse Screen Options. E esse Screen Options ele recebe aqui um outro parâmetro que vai ser header show, beleza? Eu vou definir esse header show como um false. Então, perceba que agora ele tira pra gente aqui esse header, beleza? Esse cabeçalho. E agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é definir aqui no nosso home mesmo. A gente vai definir aqui a gente vai chamar alguns botões para a gente chamar outras telas, beleza? Então, aqui dentro eu vou chamar o Touchable Opacity, beleza? Que é um botãozinho aqui bem bacana que ele tem até uma açãozinha pra gente. E eu vou chamar aqui o Touchable Opacity, beleza? E esse Touchable Opacity, ele vai receber um texto. No caso desse texto aqui, eu vou chamar ele de Profile, beleza? E eu vou colocar mais outra vez. E esse Profile, eu vou chamar ele de... esse de baixo eu vou chamar ele de Search, beleza? Que a gente pode ir também para a tela Search, ok? E para a gente navegar entre telas, a gente precisa chamar aqui uma outra biblioteca, que no caso é a Use Navigation, beleza? E aqui a gente vai chamar um const navigation recebendo o use navigation, ok? E aqui no nosso Touchable Opacity, toda vez que a gente der um onPress, a gente vai chamar o navigation, tá ruim hoje, navigation.navigate. E aqui dentro desse Navigate a gente vai passar qual que é o nome dessa rota que a gente quer ir, que no caso aqui é a rota Profile, beleza? Deixa eu copiar isso aqui e deixa eu colar nesse aqui, que no caso esse aqui não será Profile mais, ele será a Search, ok? Search. Deixa eu escrever certo? Escrevi certo, beleza? Ele tem um botãozinho a mais aqui, deixa eu apagar esse botão. Eu escrevi alguma coisa de errado aqui. Deixa eu fechar essa tag. Beleza, agora sim, agora tá certo, tá correto aqui agora. Então, beleza, pessoal. Deixa só eu dar um estilizado aqui nesses botões, que para ficar um pouco melhor pra gente. Vou dar um style. Eu vou dar um padding para ele, como 8 pixels, beleza? E também vou dar um background color para ele, como um jogo da velha, BD, beleza? Beleza, então aqui agora eu vou apenas copiar esse estilo aqui e eu vou colar nesse outro botão, ok? E também deixa eu dar um margin top também, margin top para ele como 12 pixels, ok? Deixa eu apenas repetir isso aqui embaixo, ok? Agora ficou legal. E eu vou replicar também esse código também nos outros. Aqui no Profile eu vou replicar aqui também no Profile, ok? No Profile está pedindo para a gente importar também o Touchable Opacity. O Touchable Opacity aqui, beleza? Também o Navigation, vou dar um import use navigation, ok? E aqui vou dar um const navigation igual a use navigation,
beleza? Eu vou apenas adicionar aqui, deixa eu indentar tudo isso aqui, vou apenas adicionar um botão a mais, que será um botão de voltar, beleza? Então aqui, no nosso último botão, vamos chamar ele de voltar. E para a gente voltar uma tela, o que a gente faz? Em vez de a gente usar o Navigate, a gente vai usar agora aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, o Go Back. O Go Back quer dizer que na pilha de navegação a gente quer voltar uma tela anterior, beleza? Então eu vou apenas salvar aqui. E a gente vai repetir aqui agora, deixa eu copiar isso aqui, a gente vai repetir tudo isso aqui agora na nossa search, beleza? Aqui dentro da nossa search, deixa eu indentar tudo isso aqui. Eu vou chamar também o Touchable Opacity e vou importar o Use Navigation. E aqui dentro eu vou dar um const navigation igual a Use Navigation. Então, ok, pessoal, a gente já tem tudo aqui para navegar. Então, quer dizer que se eu vier aqui em Profile, vocês vão ver que eu naveguei para a tela Profile. Se eu vou vir para Search, eu naveguei na tela Search. Se eu voltar aqui, ó, eu vim para a tela Profile. E se eu voltar mais uma vez, eu vou vir para a tela Home. Por que para a tela Home e não para a tela Search, se eu vir da tela Search? Porque eu estou voltando na pilha de navegação, beleza? Então, eu fui para Home, depois fui para Profile e depois fui para Search. Então, dessa forma, eu estava na Search, voltei para Profile e estava na Profile, voltei para Home, beleza? É assim que funciona. Então, aqui na tela Home, eu posso vir também para a tela Search e dessa forma, se eu voltar, eu volto para a tela Home, beleza? Então, desse jeito funciona aqui o nosso esquema de navegação. Mas, Vinícius, está mostrando aqui para a gente... Está mostrando para a gente aqui esses erros. Por que está mostrando esses erros? Porque a gente precisa tipar aqui as nossas navegações. Então, aqui no nosso stack, aqui dentro da nossa index, aqui, ó, a gente precisa fazer uma tipagem de tudo que esse sistema de navegação do tipo stack, esse contexto stack, ele recebe. Quais são as rotas que ele recebe? Então, para isso, eu vou criar aqui uma pastinha chamada models, beleza? E dentro da models, eu vou criar a index.ts. E aqui a gente vai fazer toda a nossa tipagem. Aqui eu vou importar o native, deixa eu gravar aí, native stack navigation prop. Stack navigation prop, beleza? E aqui eu vou dar um export type, escrevi errado, export type props navigation stack. Beleza? Props Navigation Stack. E aqui dentro eu vou passar quais são as rotas que esse próprio Navigation Stack recebe. Deixa eu só passar 2 pontos aqui. Agora sim. Opa, 2 pontos não. É igual. E aqui a gente vai passar quais são as rotas, né? Que no caso nosso é a Home, a Profile e a Search. E a Home, a gente vai definir aqui a Home. E a gente vai definir ela como undefined, ou seja, ele não recebe nada, beleza? A gente vai definir também a Profile, ok? E essa Profile aqui, a gente não vai definir ela como undefined, a gente vai definir ela como recebendo alguns parâmetros, que no caso nosso é o name, e o name ele recebe string, e a gente vai receber esse name lá na frente que vocês vão ver. E também a gente recebe a Search, beleza? E a Search vamos definir ela também como um undefined. E para isso a gente precisa definir também o export type props stack, ok? Recebendo native navigation prop e entre ele a gente vai passar o props stack navigation. Stack props navigation stack. Beleza? Então, só isso que a gente vai fazer. E aqui na nossa index, a gente vai receber aqui, ó, agora vai tipar isso aqui, recebendo o props navigation stack, ok? Agora a gente está recebendo aqui o props navigation stack. E agora a gente já tem tudo, a gente já está tipando aqui já. Deixa eu só mandar isso aqui um pouco mais para cima. A gente já está tipando aqui nossas rotas. Então o que a gente precisa fazer aqui para tirar esse erro é o seguinte: a gente vai import o props stack, beleza? Que está vindo lá das nossas rotas. E aqui dentro do nosso use navigation, a gente vai tipar ele, beleza? Então perceba que eles todos saíram o erro, o home e o search. O home aqui não tem o home, mas o search saiu o erro. Mas por que o profile não saiu o erro? Simplesmente porque o profile ele recebe parâmetros, que no caso nosso aqui, que a gente definiu os parâmetros dele lá. Deixa eu voltar aqui no index.ts aqui, ó.
A gente definiu ele que ele recebe o parâmetro name. Então o que a gente precisa fazer aqui é passar o name e aqui eu vou passar o meu nome, que você pode passar simplesmente o seu nome, beleza? Então perceba aqui agora que ele saiu esse erro, ok? Então a gente vai replicar isso tudo também nos outros. Aqui no profile a gente vai fazer a mesma coisa, beleza? Deixa eu chamar aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tipar isso aqui, props stack, ok? Com props stack. O name também, a gente pode fazer o seguinte, para não sempre passar o profile aqui, ó, para você receber esse erro, a gente vai definir o name aqui, ó, como opcional, beleza? Essa parte aqui, na verdade, não esse. A gente vai receber o name aqui como opcional. Então perceba que agora o erro parou. Por quê? A gente não está definindo aqui, a gente definiu como opcional, ou seja, a gente pode passar ou não precisa passar. Então aqui eu não vou passar. E aqui no search a gente vai fazer a mesma coisa também. A gente vai tipar isso aqui, props stack. E já nesse aqui eu quero sim passar também os parâmetros, beleza? Que no caso aqui é o name. Opa, passei errado. É aqui que a gente passa. Que no caso aqui é o name, ok? Engraçado aqui que se eu der um Ctrl espaço, ele dá pra gente aqui a opção, que no caso é o name. E aqui eu não vou colocar Vinícius, eu vou colocar o Guedes, beleza? Então, como a gente pode saber que isso realmente está funcionando, pessoal? Deixa eu fechar tudo isso aqui. Aqui na nossa tela Profile, a gente pode receber isso aqui dentro, beleza? Então, a gente aqui no Use Navigation, a gente tem outro parâmetro que chama Use Route, beleza? E aqui a gente vai passar const params, ok? E nesse params vai passar use route, ok? E o use route aqui eu vou passar console.log params. E vamos ver o que o params recebe. Deixa eu colocar aqui ao lado, beleza? Deixa eu só rodar a aplicação nossa. E eu vou aqui na home, vou vir para o profile, beleza? E aqui ele mostra pra gente o profile, aqui no nosso caso aqui, os parâmetros estão vindo key, beleza? Que é a chave aqui dessa tela. E o name, que no caso nosso aqui, o name é o profile, e os params. E os params ele recebe aqui name, tá vendo? Então eu posso passar aqui .params.name, beleza? Deixa eu só colocar aqui como essa validação para se caso não existir. Então eu posso voltar aqui e aqui no nosso home, ó, se eu der um profile, vocês vão ver que agora sim aparece pra gente aqui, ó, Vinícius, beleza? Então aqui, ó, se eu tô na home e apareceu o Vinícius, se eu vier aqui, ó, e vir no search, aqui no search e do search e para o profile, vocês vão ver que agora aparece pra gente o nome Guedes, beleza? Então, é isso, pessoal, um sistema de navegação bem bacana, um sistema de navegação bem simplesinho que a gente abordou aqui, beleza? Mas é muito poderoso, a gente trabalhou com TypeScript, a gente viu como a gente pode tipar, a gente viu como a gente pode mostrar quais são as rotas que a gente precisa, quais são os parâmetros que a gente precisa nessas rotas, beleza? Então fica aí um conteúdo bem bacana, um conteúdo bem simples para vocês, beleza? Lembrando, pessoal, se inscreva no nosso canal, a gente está aqui com a meta de aumentar muito mais o número de inscritos, a gente precisa atingir aqui no momento, a gente está com 270 e poucos inscritos, a gente quer chegar a 500 inscritos, então se inscreva no nosso canal, acesse também aqui ao @ do nosso Instagram, a gente está disponível no nosso Instagram também falando muito sobre React Native, falando muito sobre mobile, sobre o dia a dia, então é isso, pessoal, fico por aqui, se tiver algum conteúdo que vocês queiram que a gente passa aqui também, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de estar lendo e ajudando vocês, beleza? Fico por aqui, até mais e tchau, tchau.